Nós estamos aqui hoje com a nossa primeira aula Angiologia. Essa é a aula de introdução e origem. Serão 15 aulas na qual nós estaremos lendo, aprendendo, de Cristo, aprendendo sobre sua criação e aprendendo sobre os anjos. Amados, primeiramente a nossa base bíblica, nós utilizaremos Bíblia Sagrada, é a nossa base bíblica. Também eu indico você a usar uma caneta e um papel, tá bom? De preferência, separe um caderno e coloque lá Angiologia, tá bom? Hoje é a nossa aula sobre introdução e a origem. Nós estaremos lendo aqui e aprendendo, tá bom? Vamos lá. Antes do vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com 3 pessoas, com 3 amigos que você fala, poxa, ele gostaria de saber sobre isso. Poxa, ela gostaria de aprender sobre as Escrituras. Tá bom? Então vamos lá. A Bíblia ela nos menciona frequentemente os anjos. E o nosso estudo nós iremos ter uma noção do ensino bíblico a respeito deles. A palavra anjo, ângelos no grego, ela significa mensageiro e aparece cerca de 300 vezes esse termo na Bíblia, ou equivalente a querubins, serafins, vigias e estrelas, etc. Os anjos são mensageiros celestiais, tá bom? Então, para isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, tá bom? Livro de Hebreus, no seu capítulo 1, amém? Hebreus, no seu capítulo 1, verso 13 e 14, que eu estarei trazendo a base para vocês, tá bom? Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14, que nos diz assim, ó. Aqui, ó. Hebreus 13 e 14. E a qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Olá. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bom, nós temos essa já base, primeira aqui. Também nós vemos que eles são criados por Deus antes mesmo da terra existir. Para isso, abra comigo a sua Bíblia. Em Jó, no seu capítulo 38, aí nós já entramos na origem, tá bom? Jó, no seu capítulo 38, verso 4 ao 7, que nos diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Também nós temos essa afirmação em Salmos, no seu número 148, verso 2 e 5, tá bom? Salmos 148, verso 2 e 5. Louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Também nós iremos abrir a nossa Bíblia para ver que essa afirmação que eles foram criados antes mesmo da terra, antes mesmo da terra existir, em Colossenses, no seu capítulo 1, verso 6, tá bom? Colossenses, no seu capítulo 1, verso 6. Quem já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém? Nós vemos que eles foram criados antes mesmo da terra existir. Nós vimos que eles são mensageiros de Deus. Mas também a Bíblia ela nos fala a respeito dos anjos bons e ela também fala a respeito dos anjos maus. Embora nós sabemos que todos os anjos eles foram criados bons, tá bom? E santos. Para isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, verso 31, que nos diz bem assim, ó. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Eles foram criados como servo de Deus
de Cristo e da igreja para executarem a vontade de Deus na terra, tá bom? Eles têm livre arbítrio, tendo livre arbítrio, numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás. Para isso nós iremos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, tá? É um passeio bíblico. Ezequiel capítulo 28, verso 12 e 17, tá bom? Ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Para isso, nós iremos pular para o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor por terra. Te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Também nós iremos ler segundo a Pedro, tá bom? Segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 2. Amém, amados? Segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Também nós iremos, ler Apocalipse 4:10, tá bom? Apocalipse 4:10. Capítulo 4, verso 10, que diz assim: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? E nós lemos isso, nós vimos, mas eles abandonaram seu estado original de graça. Eles eram servos de Deus. E assim eles perderam o direito da sua posição celestial. Como nós vimos que eles foram lançados. Se Deus não poupou nem os anjos, lançando-os no inferno, nós vimos. E fica plenamente estabelecido o fato de terem sido criados em estado de santidade, santos, pelo caráter de Deus, que é absolutamente santo, pelo caráter de suas obras criativas, com as quais ele, na qualidade de ser santo, ficou satisfeito, e pelo registro da queda dos anjos. Os anjos que mantiveram sua integridade pessoal e lealdade a Deus foram confirmados em santidade. Sua obediência se tornou habitual e sua bondade tomou qualidade permanente de seu caráter, tá bom? Esses são chamados santos anjos. A sua santidade, a sua semelhança da santidade de Deus não é apenas uma isenção de toda a impureza moral, porém, antes o conjunto de todas as excelências morais. Essas excelências infinitas, elas são no caráter de Deus necessariamente, são finitas no caráter dos anjos, visto de que estes não passam de criaturas, tá bom? Eles são exatamente aquilo que Deus quer que sejam. Eles brilham em sua imagem moral e refletem a sua glória. Possuem um senso de apreciação de santidade do caráter divino. Eles sentem por essa santidade intensa admiração, pois são seres santos. Então, nós notamos aqui, só deixa eu trazer a confirmação para vocês dessa primeira aula, se é por esse ponto, né? Ok. Essa primeira aula, nós vimos a introdução e a origem. Foram criados antes mesmo da Terra existir. Foram criados todos na índole de ser anjos bons. Porém, quando houve a rebelião, foram lançados. Deus nem poupou. Na próxima videoaula, no próximo vídeo, nós iremos assistir, ver, contemplar os seus nomes. É a segunda aula. Ela é bem curtinha, vai ser menor do que essa, tá bom? Porque é pequenininha, é mais versículo, tá? Então nós iremos acompanhar os nomes, tá? Alguns nomes que temos aqui, tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhe e não deixe por ver a aula por incompleto. Se você iniciou essa primeira aula e veio até aqui,
é de extrema importância que você assista as demais, tá bom? Vai agregar muito no seu conhecimento, vai agregar muito demais para você. Deus abençoe você sempre. Deus é contigo, aonde quer que você esteja. Deus abençoe em nome de Jesus.